paz do Senhor, meus amados irmãos. Este é o seu programa EBD Além do Domingo. E eu sou o professor Alberto. E a lição que eu quero compartilhar com você é a lição de número 8, a mordomia do tempo. São 5 questões do nosso questionário. A primeira questão é: qual é o significado do tempo Cronos? Olha, Cronos é da palavra cronologia. Então, só pode ser o quê? Aquele tempo que pode ser medido, contado e definido. É o tempo do homem, é o tempo do nosso dia a dia. A história do tempo é muito interessante. Como que o homem domesticou o tempo e depois passou basicamente a ser escravo, servo do tempo. Olha só, rapidamente, só para você entender como que surge essa ideia de tempo ou temporalidade. Em primeiro momento, como que o homem percebia essa questão do tempo? Através das estações do ano. As estações do ano eram bem definidas, então o homem se organizava de acordo com as estações do ano. Essa era a maneira de ele organizar o tempo. Posteriormente, através de astrônomos, análises de estrelas e do Sol, então começou a haver um controle maior, uma análise maior do tempo, e no caso da Europa Ocidental, foram os sinos da igreja. Os sinos começaram a dar uma ideia então de temporalidade para a população, especialmente a população urbana. Então, eles começaram a controlar as suas atividades através das badaladas dos sinos na igreja. Posteriormente, então, o homem inventou o relógio. Parece uma coisa muito bacana a invenção do relógio, mas muitas sociedades tiveram dificuldade de lidar com o relógio. Eu te dou um exemplo. Quando o rei francês presenteou o sultão do Império Otomano no século XVII com um relógio de parede, houve uma revolta no mundo islâmico, porque eles achavam um absurdo o homem controlar o tempo. Eles não aceitavam a ideia de que o homem tivesse domínio sobre o tempo. A questão é o seguinte, é que o relógio se difundiu basicamente por todos os povos, e hoje a gente depende desses horários. Todos nós, observe que até as crianças nas escolas têm os horários para entrar, os horários das disciplinas, horário para o lanche, do intervalo, horário para ir embora. Então, hoje a nossa vida está completamente dividida em relação ao tempo e nós passamos basicamente a sermos servos desse tempo controlador. E, portanto, a primeira pergunta fala o que seria então o tempo Cronos? É esse tempo aí que nós controlamos, o tempo aí do nosso relógio. A segunda questão, qual é o significado do tempo designado Kairos? Agora, Kairos é diferente, porque esse é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Então, quando ele diz assim, um dia para o Senhor como 1000 anos, isso é Kairos. É para Deus isso, irmão. Tá? Porque é a temporalidade de Deus, não tem a ver com a gente. Então, quando ele fala que está breve a volta do Senhor, é Kairos. O problema é que a gente fica pensando que é o nosso, que é o Cronos. Então, ele fala que o Senhor Jesus está às portas. Você pensa em quê? No Cronos. Mas não. Você tem que entender que é o Kairos de Deus. Por isso que tem irmãos, na simplicidade, ele fala, mas tanto tempo que estão falando que Jesus vai vir, já passou 2000 anos. Sim, mas esse é o tempo Cronos. É o nosso tempo, que é possível ser medido. Acontece que os acontecimentos santos, espirituais, bíblicos, têm a ver com o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Por isso nós podemos dizer com segurança sim, que o Senhor está às portas. Terceira questão, o que significa, ou o que é remir o tempo, segundo a lição? Qual é a percepção? O que significa quando eu falo remir o tempo? Meus irmãos, é basicamente não desperdiçar o tempo, aproveitar o tempo para você estudar, para você se preparar, para você se capacitar, para você trabalhar, para você ler uma boa obra, sabe? Não fica perdendo tempo, irmão.
pessoa, coitado, fica perdendo tempo com coisas, com amenidades, coisas que não edificam, coisas que não vão trazer nenhum conteúdo de proveito para ele. Então, remir o tempo é não desperdiçar o tempo. Aos jovens, aos adolescentes que estão estudando, né? Às vezes está no ensino fundamental, no ensino médio, aproveita a oportunidade a estudar, a se dedicar, porque ali vai ter toda a base para você fazer o ensino superior. Você que está fazendo o ensino superior, faça com afinco, procura aprender. Então, leia boas obras, crie uma disciplina para você também ler a palavra de Deus, tirar um período de oração, a estar presente nos cultos, junto com todos os irmãos. Então aproveite a remir o tempo, ou seja, não desperdice o teu tempo, porque o tempo é precioso. A questão de número 4, quantas vezes Davi e Daniel oravam por dia? Quantas vezes? 3 vezes. Eles oravam 3 vezes ao dia. Então era o costume deles orarem 3 vezes ao dia. Agora, irmãos, nós cristãos oramos todo o tempo. O apóstolo Paulo falou, esteja orando todo o tempo, né? Todo o tempo nós estamos orando. Agora, é claro, tem um momento que você chega na sua casa, fecha as portas do seu quarto e aí você vai abrir o coração diante do Senhor. Quando você chega para cultuar o Senhor, você tira um período de oração, né? Tem oração, o culto, um dos elementos do culto é a oração. Agora, no Antigo Testamento, de acordo com aquela construção religiosa, tanto Davi como o profeta Daniel oravam 3 vezes ao dia. E finalmente a questão 5. Qual foi a exortação de Paulo a Timóteo? O que Paulo exortou a Timóteo? Especificamente em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo exorta a Timóteo a cuidar-se de si mesmo primeiro. Então, cuidar de si. Na verdade, nós já estudamos a lição que fala das prioridades como sociedade. Em primeiro lugar, a Deus, adorar a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Segundo lugar, a sua família, que inclui você. Terceiro lugar, a igreja, e assim sucessivamente. Mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo exorta Timóteo a cuidar dele. É importante que o obreiro, é importante que o professor da escola bíblica dominical, é importante que você esteja bem consigo mesmo. E para que eu esteja bem comigo mesmo, eu tenho que estar ligado no trono da graça, eu tenho que estar em comunhão com o Senhor, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, porque aí eu serei um abençoador. Aonde eu chegar, eu tenho uma palavra de edificação, uma palavra de bênção, uma palavra de amor. Então eu preciso estar bem comigo mesmo. Mas como que eu estarei bem? É quando eu estou no centro da vontade de Deus, quando eu estou em comunhão com o Senhor. Aí você torna-se um instrumento de bênção para todos que te cercam. Amém? Fique na paz do Senhor.